Boa noite, amigos do samba. Olha a gente aí de novo, né? E hoje a gente vai falar sobre sambas enredos históricos lá do começo, né? Na época que nem tinha, ou quase não tinha gravação dos hinos. Ou seja, década de 1930, 40 e 50. Eu consegui separar 20 sambas para gente discutir aí. Alguns deles, ou algum deles, não é samba enredo propriamente dito, tá? Por exemplo, o Samba da Tijuca de 1933, cujo enredo, salvo engano, era o Mundo do Samba, foi considerado pelo jornal Globo na época como um samba que estava de acordo com o enredo. A gente, infelizmente, não tem nem a letra, nem a melodia. A letra eu acho que a gente encontra na internet, mas a melodia, a gravação, a gente não tem desse samba para poder julgar o mérito da questão. De qualquer forma, vale esse registro que foi feito pelo Sérgio Cabral, pai, no livro As Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Em 1936, a gente tem o primeiro registro fonográfico de um samba, se a gente ainda não puder chamar de samba enredo, mas de um samba que foi cantado num desfile de escola de samba, inclusive da própria Unidos da Tijuca. O samba se chama Natureza Bela, embora o enredo com qual a escola foi inclusive campeã se chame Sonhos Delirantes. Dá para dizer que é um samba enredo? Natureza Bela pode ser um sonho delirante, sim, mas você tem que forçar muito a barra para chegar até isso, né? Verdade seja dita, é que talvez o primeiro samba enredo propriamente dito, ou seja, um samba que foi cantado em sincronia com o que era apresentado visualmente na avenida, seja Portela 1939, Teste ao Samba. A escola veio com quadro negro, né, com os componentes fantasiados de professores, né, de formandos, na época do grande Paulo da Portela, diferente do que acontecia na época em que, por exemplo, a escola cantava um samba sobre Dom Pedro e os componentes se apresentavam vestidos de índio. A escola cantava um samba sobre Duque de Caxias e os componentes estavam vestidos de Pierrot e Colombina, enfim. E havia mais de um samba sendo cantado pela mesma escola na avenida, né? Você cantava um samba, parava, cantava outro, parava, cantava outro. Às vezes 3 sambas até no mesmo desfile. A fase de consolidação do gênero samba enredo é a década de 1940. E nessa década a gente tem um samba que entrou para a história porque não foi cantado. Ele se chama Conferência de São Francisco, que era um samba da escola Prazer da Serrinha, uma escola que tinha lá no Morro da Serrinha, onde nasceu o Império. Era verde e rosa, e a bandeira tinha como símbolo um tronco de árvore e uma serra. Não era uma serra para cortar o tronco, não. Era a serra, né? A Serra da Misericórdia, que é o nome verdadeiro da Serrinha, que é como ela é popularmente conhecida. Bom, esse samba não foi cantado porque o presidente da escola, que era uma espécie de ditador, decidiu na última hora que a escola iria desfilar um samba de terreiro que ele gostava. E aí o pessoal da Prazer da Serrinha, né,
a tia Eulália, o seu Sebastião molequinho, eles disseram, chega, né? Vamos fundar a nossa escola. E adivinha qual escola que eles fundaram? O glorioso Império Serrano, que já aí no ano de 1948 estreia como campeão do carnaval com samba Homenagem a Castro Alves. Naquele mesmo ano a gente teve outro belo samba, Vale do São Francisco, da Estação Primeira de Mangueira. E é aí que ocorre uma grande ruptura no mundo do samba e do carnaval, porque a Mangueira e a Portela se juntaram e foram para uma outra liga. Eles não concordaram com a vitória do Império Serrano, acharam que houve influência da imprensa, principalmente do jornalista Irênio Delgado, que era torcedor fervoroso da escola. E aí foram desfilar em outra liga. Então aí nós tivemos em 49 o Império campeão de uma liga e a Mangueira de outra. Em 50 a mesma coisa. Em 51 Império campeão de uma liga, Portela de outra. E aí em 52 elas desfilaram juntas, mas não houve resultado. Teve uma briga lá, uma polêmica, e não houve nenhuma campeã. Nesse período aí, a gente tem dois grandes sambas do Silas de Oliveira: Caçador de Esmeraldas e 61 anos de República, que cita todos os presidentes até, se eu não me engano, Getúlio, que era o presidente na época. Verdadeiro samba lençol, né? Que o Silas de Oliveira fez andando. Ele estava indo da Serrinha a Madureira, que é um percurso de uns 1,5 km, 2 km, e ele fez andando. Mas antes desses dois sambas, a gente teve Exaltação a Tiradentes, que é o samba do Mano Décio, Penteado, enfim. Tem mais um que assina, né, que é o famoso Joaquim José da Silva Xavier, morreu a 21 de abril, pela independência do Brasil, foi traído e não traiu jamais, a Inconfidência de Minas Gerais. Samba que foi gravado até pelo Chico Buarque, o grande Chico, e reza a lenda que foi o primeiro samba enredo, de fato, a ser gravado, fora do meio do carnaval, tá? Depois do carnaval, enfim. Era muito comum os sambas serem pequenos naquela época. Você tinha o lençol, mas também tinha sambas curtos, sambas que não tinham uma segunda parte. Por exemplo, o samba campeão da Portela, o heptacampeão, né, o chamado Honra ao Mérito, que fazia uma homenagem a Santos Dumont, ele tem 9 linhas apenas, é um samba curtíssimo. Naquela época o cortejo era menor, né? Não tinha essa proporção gigantesca e até monstruosa que tem hoje. Bom, e aí, depois dessa briga toda que eu falei de 52, que já vinha lá desde 1948, finalmente nós tivemos uma campeã, que foi a Portela, com 6 datas magnas, samba de Candeia e Altair Prego. Reza a lenda que houve um acordo entre as escolas na época, acordo de boca, porque não tem nenhum documento que registre isso, de que a campeã de 1953 seria automaticamente declarada bicampeã, porque não houve resultado em 1952. Então, a Portela
cogitou correr atrás disso na justiça, que seria seu 23º título, mas por enquanto deixou quieto, né? Bom, naquele mesmo ano de 1953, uma escola chamada Cartolinha de Caxias, que é uma das várias escolas aí, né, que são embriões da Acadêmicos do Grande Rio, ela deveria ter desfilado no terceiro grupo, mas sabe-se lá por qual motivo ela não o fez. Mas o samba, que se chama Benfeitores do Universo, entrou para a história do carnaval como um dos melhores de todos os tempos e de todos os grupos. Foi gravado pelo Martinho no disco Samba Enredo da década de 80, onde ele faz uma coletânea das grandes obras, pelo Jamelão e pela Zélia Duncan, recentemente, num CD chamado Aula de Samba. Para vocês verem a dimensão dessa obra que, pelo que consta, não chegou a desfilar. Há rumores de que a escola se apresentou simbolicamente em Duque de Caxias, mas isso não é confirmado, tá? Bom, em 1954, a gente tem o Caçador de Esmeraldas, que não é o mesmo caçador aí da Império Serrano, que inclusive foi a campeã naquele ano, não, tá? Foi bicampeã, né? 54 e 55. Caçador de Esmeralda da Beija-Flor, que estava começando sua trajetória no carnaval. Belo samba também, vale a pena dar uma conferida aí, tá? Naquele ano, como eu já disse, né, quem venceu o desfile principal foi o Império Serrano. A gente teve um belíssimo samba da Aprendizes de Lucas, que é uma das escolas que, junto com a Unidos da Capela, deu origem a Unidos de Lucas. O samba chama Exaltação a São Paulo. Foi composto, dentre outros autores, pelo grande Elton Medeiros e foi gravado pelo Jorge Goulart. Gente, se você nunca ouviu esse samba, é provável que eu nunca tenha ouvido mesmo, porque até bem pouco tempo atrás eu também nunca tinha ouvido. Ouça, porque vale muito a pena. Esse samba é maravilhoso, é digno de entrar na galeria dos imortais de qualquer época e de qualquer grupo, tá? Exaltação a São Paulo, Aprendizes de Lucas, 1954. Aprendizes de Lucas, que era verde e branca, tinha um leão na bandeira, né? Era rival da Unidos da Capela, que era azul e branca. As duas se fundiram para fundar a Unidos de Lucas, que é vermelho e amarelo e tem um galo, que é o galo de ouro, como símbolo. Essa fusão, ao invés de resultar numa potência do carnaval, resultou numa escola que desfilou mais alguns anos no desfile principal, até 1976, dentre indas e vindas, e depois acabou se despedindo do desfile principal para nunca mais voltar. Isso porque a rivalidade entre Capela e Aprendizes era tão grande que muitos dos seus componentes migraram respectivamente, até por uma questão de proximidade de cores da bandeira, para a Portela e para o Império Serrano. A Portela, inclusive, herda da Unidos da Capela a alcunha da sua bateria, Tabajara do Samba, que ainda é usada pelo Unidos de Lucas também, tá? Bom, em 1955, bicampeonato do Império Serrano, outros dois grandes sambas. Mangueira, com as 4 estações do ano, esse também, né, dispensa comentário. Acredito que muita gente já conheça,
né? Também é conhecido como Primavera por causa do refrão. Ó primavera dourada, inspiradora de amores, ó primavera idolatrada, sublime estação das flores. Lindo, lindo, lindo. E um outro samba chamado Amazônia, Inferno Verde, entre parênteses, da escola de samba Filhos do Deserto, que foi uma das escolas que deu origem à Lins Imperial. Você teve aí a Filhos do Deserto e a Flor do Lins, que se juntaram para dar origem à Lins Imperial, né? Tradicional escola ali do bairro de Lins de Vasconcelos, região do Grande Meia ali. Enfim, bom, em 1956 a campeã foi a Estação Primeira de Mangueira, mas o grande samba daquele ano foi Riquezas do Brasil, samba da Portela, que foi campeã em 1957 com Legados de João VI, samba de Candeia e Valdir 59. E aí ela inicia um tetracampeonato, 57, 58, 59 e 60, empatada com Mangueira, Salgueiro, Império Serrano e Unidos da Capela. Naquele ano todo mundo foi campeão, né? Bom, no meio disso tudo, né, em 57 você tem um outro grande samba, que é Navio Negreiro, da Acadêmico de Salgueiro, né, uma escola recém-fundada na época, né, fruto da fusão aí, de 3 escolas do Morro de Salgueiro, né. A gente tem Mocidade 58, Apoteose ao Samba, que desfilou na Praça 11, no grupo de acesso, samba que tem dentre seus autores o Mestre Toco. E a gente tem Machado de Assis, samba da Aprendizes da Boca do Mato, escola que ficava ali na Serra dos Pretos Forros, em Água Santa, né, na região do Grande Meia. Sabe quem fez esse samba? Martim da Vila, meu amigo. É isso aí, Martim fez esse samba e depois foi lá para a Vila Isabel. A Boca do Mato acabou enrolando bandeira e aí o Martinho da Boca do Mato virou Martinho da Vila Isabel. Martim José Ferreira, como ele assinava na Boca do Mato, vira Martinho da Vila. Beleza, gente? Então, no próximo vídeo, nos próximos vídeos, aí a gente vai falar sobre os carnavais de 60, 70, 80, enfim, a gente vai falar por década aí. Mas da era pré-samba enredo até a década de 60, o que a gente tinha para falar basicamente era isso. Ok? Então, obrigado a todos aí mais uma vez, espero que vocês curtam, tá? Quem puder, dá aquela moralzinha aí. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!